Senhora presidente, eminentes pares, antes de mais nada, eu agradeço imensamente ao ministro Paulo Sérgio pela sua contribuição para este tema. Sei que é profundo conhecedor do tema da Previdência e nos traz aqui um alentado voto. Nós até tivemos oportunidade de conversar antes, e eu gostaria apenas de expor o seguinte, eu até expus isto a ele. A questão do interesse de agir não faz parte do tema afetado. O ministro Herman, que fez a afetação, o tema foi afetado em 2021, e depois, em 2024, o ministro Herman, já a partir do tema 530 do Supremo e das coisas que já tinham sido discutidas, ele propôs uma alteração na forma em que delimitado o tema, e o tema ficou assim: caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS. 2 pontos. Se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária. Então, o meu voto foi trazido tendo como parâmetro a tese que restou afetada pela sessão. E isso se justifica porque, depois da primitiva afetação, e houve a discussão a respeito do tema 530 do Supremo, e o ministro Herman, então, trouxe uma questão de ordem para melhor delimitar, começando já com o caso superado a ausência do interesse de agir, que foi o que eu adotei aqui como tese. O voto do ministro Paulo Sérgio, eu até disse a ele, é muito rico, mas acaba sendo, na minha modesta opinião, tão amplamente tratado de tantas hipóteses, primeiro, do interesse de agir, que não faz parte, e, segundo, acaba sendo, creio eu, ministro Paulo Sérgio, um casuísmo, porque são os exemplos que se traz para dizer, bom, se acontecer tal coisa, por exemplo, se acontecer tal coisa, por exemplo. E eu acredito que aqui na afetação, e é por isso que eu fiz assim a minha proposta e que eu ratifico, eu me cingi àquilo que foi delimitado pela afetação. E por isso que eu trago aqui apenas algumas linhas para afirmar a tese, e que já está posto, que é superada a ausência do interesse de agir, tal como constou no tema afetado. O termo inicial, a resposta ao tema é: o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente será a data da citação, caso o direito tenha sido comprovado por A, documento não juntado ao processo administrativo, B, testemunha não apresentada em justificação administrativa designada para tanto, C, prova pericial após a ausência da apresentação da pessoa ou coisa a ser periciada, ou qualquer forma de falta de colaboração com a perícia administrativa, D, outra prova qualquer quando incumbia a pessoa interessada a fazê-lo sem ônus excessivo e foi conferida a devida oportunidade no processo administrativo. Então, o resultado dos nossos processos dá na mesma, enquanto, basicamente, a tese principal e enquanto resultado. Mas Vossa Excelência acrescenta toda a questão do interesse de agir e de um maior detalhamento do casuísmo e dos exemplos que são dados. Mas foi o que eu disse a Vossa Excelência. A mim não importa o que a sessão vai decidir, será o melhor para a pessoa que está submetida à questão de direito previdenciário, e eu fico aqui com o meu voto, mas falo mais uma vez da grandeza e do trabalho que Vossa Excelência teve de construir todo este caminho.